Olá, queridos irmãos. Você é casado? Você é casada? Você é ajuntado? Você é amaziado? Afinal de contas, o que você acha do casamento? O que você acha do divórcio? Qual é o seu pensamento? Você é crente? Você é novo convertido? Como é que é a sua situação? Será que a Bíblia fala para nós a respeito destas situações? Ou melhor, o seu pastor tem te apacentado com bons alimentos? Com o alimento verdadeiro da palavra de Deus? Como é que está a sua vida? O que Deus fala para nós? O que Jesus fala para nós a respeito do casamento, a respeito do divórcio? É o que eu quero falar com você hoje. Talvez teremos 3 a 4 vídeos, porque eu não quero fazer vídeos longos para que dê tempo de você ler. Amém? Mas acompanhe, porque vai ser interessante. Tem grandes coisas aqui no texto em que eu vou ler para você, em que eu tenho certeza que talvez você não saiba. Calma se você é amaziado, calma se você é ajuntado, calma. Calma se você é crente e ainda não casou. Veja primeiro os vídeos, acompanhe, para que você faça análise e quem sabe, né? Você vai entender, compreender e vai ser feliz para sempre. Amém? Muito bem. No meu canal aqui tem um vídeo em que eu estou falando a respeito das 7 bênçãos no Apocalipse. E a primeira delas é ler a palavra de Deus. Queridos, é importante buscarmos o conhecimento. Nós só enchemos de conhecimento quando nós buscamos ler a palavra de Deus. É preciso você mudar essa cultura, de só ouvir os outros lerem. Leia você também. Busque esse conhecimento para que você não seja enganado, para que você não seja tosquiado erradamente. É preciso ler, é preciso buscar conhecimento para que você forme uma base dentro da sua mente, dentro do seu coração, do que o Deus verdadeiro fala para nós. Amém? Tudo é possível quando buscamos a presença de Deus. Então, ler a palavra de Deus, ler as Escrituras sempre. Amém? Outro ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos é que existe 3 pontos para lermos a palavra de Deus. O primeiro ponto é o aspecto literal, né? A palavra de Deus, ela não é um jogo de xadrez, um jogo de dama, ela não é nada disso, ela não é jogo, ela é uma palavra de Deus que precisamos ler e colocar na mente o aspecto literal mesmo da palavra de Deus, para podermos entender, né, o que ela está sendo dita para nós. Mas o segundo ponto é o contexto, né? É preciso buscarmos o conhecimento, o que está sendo ali, o histórico, né? Ambiental que está aquela passagem, cultural, né? Político, espiritual, né? Econômico, social, educacional, da época em que estamos lendo aquele texto, do que está se passando naquele texto, sabe? Se aquele texto, o que está sendo dito ali, é para a época mosaica, para Israel, ou se é para nós, né, que somos gentios. É preciso termos esse entendimento. E o terceiro ponto é o ponto de examinar os versículos anteriores, né, os que antecedem e os que sucedem, os posteriores, para formarmos então o texto e o contexto, para entendermos o que está sendo dito. Amém? Para que não saímos aí, né, cometendo heresias, né, distorcendo a palavra de Deus, como muitos distorcem. Amém? Muito bem. Quero pedir a você que abra sua Bíblia em Mateus 19, de 1 a 11, para lermos aqui. Entende? Para vermos o que Jesus tem a falar para mim e para você. Vamos lá? Mateus 19,
versículo 1 a 11. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem macho e mulher fêmea, e que disse: Por isto o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se esta é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes responde: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isto é dado. Olha que maravilha! Aqui tem grandes coisas, irmãos. Vocês vão ficar surpreendidos de ficar sabendo, mas tem que ver todos os vídeos para poder entender o que a palavra de Deus aqui está falando para nós. Tem coisas profundas, vocês vão se maravilhar. Acompanhem. Amém? Vamos então para complementar Mateus 19, de 1 a 11, Mateus 5, 31 e 32, que também está incutido aqui, mas é importante lermos. Vamos ler? Mateus 5, 31 e 32 diz assim: Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhes uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Não é, irmãos? Muito bem. Jesus aqui vai dizer muita coisa, ele está dizendo muita coisa dentro desse texto para todos nós, né? Aqui no versículo 2 de Mateus 19, Jesus fala então com uma multidão. Dentro dessa multidão tem povo, tem discípulo e tem fariseus, né? É importante que nós saibamos disso, para que possamos entender o texto. Já no versículo 3 do Mateus 19, né, Jesus é indagado, Jesus é questionado. Os fariseus perguntam a Jesus se era lícito repudiar sua mulher. Né? Eles começaram a apertar Jesus para ver o que Jesus dizia. Né? E é importante, irmãos, prestarmos atenção, porque neste Mateus 19, de 1 a 11, Jesus aqui fala para nós de três períodos da humanidade. São três períodos importantes. Está dentro desse texto. Nós vamos ver um a um. Amém? Mas por enquanto nós vamos ver que períodos são esses, tá? Para depois, no próximo vídeo, nós entrarmos no período. Amém? Muito bem. Então são três períodos da história humana em que Jesus está falando aqui nesse texto de Mateus 19, de 1 a 11. Amém? Aqui, o primeiro período, ele está falando de Gênesis 2, 24, quando ele fala do princípio. No princípio não era assim. Ele está falando de Adão, de Eva, né? Deus aqui, ele deixou o modelo, né? O desejo de Deus para um casamento perfeito. O modelo do casamento perfeito de Deus foi aqui em Adão e Eva, foi no princípio, né? É isto que o texto está dizendo para nós, que neste primeiro período, né?
O segundo período, irmãos, em que fala aqui no texto para nós, é a respeito da permissão do divórcio, né? Você viu que os fariseus perguntam para Jesus, mas por que Moisés então deu a carta de divórcio, né? Então, o segundo período que está sendo dito aqui no texto é a respeito da permissão do divórcio, né? Que foi dado por Moisés e ficou a toda a vigência da lei daquela época, que também nós vamos dissecar isso depois para frente, dissertar, né? Para frente. Amém? Vamos devagar. E o terceiro período? O terceiro período é que Jesus chegou para estabelecer o reino de Deus, né? Tanto é que João Batista dizia, chegou, o reino de Deus está próximo, né? Que Jesus estava chegando. Então Jesus veio para a nova aliança. Jesus é a nova aliança, né? Ele representa a nova aliança. Então o terceiro período é a nova aliança em Cristo, né? Que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, né? Como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Por isso, queridos irmãos, no próximo vídeo, então, nós iremos, então, começar a falar do primeiro período, do segundo período e do terceiro período. Amém? Não perca, porque vai ser maravilhoso. Tem muita coisa legal aqui que você vai se surpreender. Você casado, você amaziado, você que está junto, você que congrega numa igreja, né? Seu pastor já disse para você a realidade do que a palavra de Deus diz para mim e para você? Pois eu vou dizer aqui, tem muita coisa a ser dita a você. Amém? Por isso se inscreva, convide mais pessoas para acompanhar este canal. Fique todos na paz. Shalom. Até o próximo vídeo.